Matheus, boa noite. Boa noite, professor. Pessoal, o que acontece? A VA que eu coloquei, foi só mesmo para alinhar com vocês, porque ela vai entrar, eu vou passar para vocês um prazo até na próxima quarta-feira, para vocês fazerem, né, para ser porque um dos critérios da nossa disciplina é a questão da escrita. Não sei se vocês lembram da primeira aula que eu falei que além desse conteúdo a gente tem que falar, também tem a questão da escrita. E é claro que é o primeiro texto, a gente vai ter todo aquele cuidado para corrigir, mas para poder escrever, você tem que entender o que está sendo pedido. Então, eu não sei se todo mundo tem essa possibilidade de conseguir entrar na VA. Para vocês fica difícil? Fica difícil? Não. Eu vou projetar a tela que fica, talvez fica mais fácil, né? Para todo mundo ver junto. Já está aí? Tá, sim. Está compartilhado? Tá, né, pessoal? Tá. Uhum. Então, vamos lá. Eu coloquei assim, analisa as informações abaixo, faça um texto dissertativo com elementos da Revolução Industrial do século XVIII e a quarta Revolução Industrial, chamada Indústria 4.0. Então, o que acontece? Eu não sei se vocês têm conhecimento que a gente está vivendo uma revolução, que se chama Quarta Revolução. Alguém já ouviu falar esse termo, Indústria 4.0, a Quarta Revolução Industrial? Eu não, professor. Não? Não. Então, o que acontece? Nós, alguém mais, o restante já ouviu falar, pessoal, ou não? Já, sim. Já ouviu falar. Então, o que acontece? Aí, nós tínhamos falado das consequências da Revolução Industrial, depois eu vou falar. E aí eu faço uma pergunta, é possível perceber as consequências da Revolução Industrial com a Indústria 4.0? Sim ou não? E aí eu peço para vocês fazerem um texto dissertativo, que pode ser argumentativo ou reflexivo, com a concordância ou a negativa da pergunta acima. Se você... e aí, só antes de vocês falarem, eu coloquei essas consequências da Revolução Industrial do século XVIII, que é o aparecimento de uma nova camada social, o operariado. Aí vocês lembram que a gente falou da consciência de classe do operário, que ele começa a perceber, aí começa a ter aí a formação de associação em sindicato e o enriquecimento da burguesia, né, que são os patrões, as pessoas que tinham ali o poder. E essa questão do operário, a função do trabalho na Revolução Industrial, ela ficou muito forte. E aí, qual que é a dinâmica que eu queria que vocês fizessem? Que vocês pudessem verificar se as consequências da Revolução Industrial do século XVIII têm algum impacto com a revolução que vai acontecer, que está acontecendo atualmente. Nós estamos vivenciando essa história. Então, nós estamos vivendo a quarta Revolução Industrial, que é chamada também a Revolução 4.0. E para vocês terem uma noção do que é feito, aí o que eu peguei? Eu peguei o link aqui, que aí seria, né, naquele período burguês, que é a própria Confederação das Indústrias, né, fala o que é a Indústria 4.0, e uma matéria da BBC falando da Revolução Industrial e os impactos que tem na vida das pessoas em forma geral, trabalhadores, não trabalhadores, e da sociedade. E a visão da indústria do que é, explicando o que é a indústria 4.0. E aí é para vocês fazerem um paralelo, se vocês acreditam que a consequência, que o que aconteceu com a Revolução Industrial se aplica nessa Revolução 4.0 e qual que é a visão de vocês quanto a esse paradoxo da Revolução do século XVIII com a quarta Revolução em 2020. O que foi, gente? Fala alguma coisa. O que foi, professor? Hã?
que você falou? Não entendi nada, não Falei, prestei fala atenção. alguma coisa Sobre? sobre... deu para entender o que eu quero? Ô, professor, Oi. então a gente vai responder de acordo com o que você falou, a gente pode entra no link, vai lendo e vai pondo a opinião da gente de acordo com o texto também, pode ser? De acordo com a matéria que a Isso. gente lê? Isso, e aí, é isso, isso que eu quero que vocês façam, eu quero que vocês tenham por isso que eu estou dando uma semana, porque são matérias jornalísticas, então, consequentemente, não tem são matérias da Confederação Nacional das Indústrias, que aí representa os empresários, e tem uma matéria da BBC Brasil, que fala sobre a questão da revolução, da quarta revolução. Então, tem um texto jornalístico e tem um texto da indústria, da própria indústria, falando o que é. E aí a gente tem a visão da Revolução Industrial, que começou a ter os operários. Essa consciência de classe, só para não vou dar um spoiler, mas, por exemplo, vocês viram que nós todos, vocês, nós somos operários, a maioria aqui não é empresária, eu entendo que nós somos é, nós trabalhamos para alguém, a maioria de nós aqui trabalhamos para alguém. Mas você viu quando a gente perguntou, alguns nem sabiam dessa revolução que está acontecendo, que é a revolução, chamada quarta revolução, que é a indústria 4.0, e se vocês forem pesquisar ou verificar, quase ninguém tem esse conhecimento do que é essa revolução industrial, a indústria 4.0. Quando estava acontecendo a Revolução Industrial no século XVIII, tinha todo um envolvimento de classe, o operário começou a ter ali as associações. E aí a gente está falando de 300 anos atrás. E aí essa comparação, que essa revolução que está tendo, se as consequências da Revolução do século XVIII, né, a Revolução Industrial do século XVIII, afeta alguma coisa essa revolução, ou vocês pensam de uma forma completamente diferente, que são mundo diferente, questões diferentes. Como essa primeira VA, eu queria muito que vocês escrevessem da forma como vocês realmente enxergam, né? Da forma como vocês realmente veem. É um processo mesmo da gente trabalhar a questão da filosofia e da sociologia dentro desses dois contextos aí que eu peço para vocês fazerem a comparação. A Revolução do século XVIII, as consequências que teve, o aparecimento do sindicato, essa consciência de classe, com a revolução que nós estamos vivendo no nosso século, na nossa década, que é a Revolução 4.0. E aí a gente tem a visão da própria indústria que está fazendo essa revolução e a visão de alguns pensadores, no caso aqui, alguns jornalistas, que explicam como que isso vai afetar, de uma certa forma, a sociedade. O professor, Hum. mas esse texto, ele é mais de opinião mesmo ou a gente tem que fundamentar em algum autor, em alguma obra? Não. É fazer o que o nosso colega falou, né? Porque você pode ter uma visão do que, por exemplo, assim, durante as aulas nós discutimos muito, né? Vocês lembram que eu fazia um paralelo assim, mas nesse momento vocês acham que as pessoas têm noção? Aí nós até falamos da nova lei trabalhista, que muita gente nem sabe que mudou, se mudou, mas o que mudou nessa lei, porque há até um desconhecimento. E aí eu estou indo um pouco além, eu estou falando de uma revolução que está tendo no ambiente de trabalho, e que muitas pessoas ainda não sabem. Então, eu acredito que a primeira coisa que tem que fazer é entender o que é a indústria 4.0, entender os impactos para poder compreender se há uma questão social, se vocês percebem o que aconteceu na Revolução do século XVIII, se aplicaria aqui ou se é uma continuidade, esse entendimento de classe, esse entendimento de que as pessoas precisam estarem unidas para poder juntas, porque a Confederação Nacional das Indústrias, no caso aqui, se a gente fosse usar a linguagem do período, os burgueses, né, que são os donos da empresa, eles estão completamente unidos, porque eu coloquei da Confederação Nacional das Indústrias, que entre o Senai, o SESI, né, entre o Serviço Social da Indústria. Então, a indústria como um todo, ela continua muito forte, tanto que eu coloco aí uma matéria da própria indústria, no caso aí seria os burgueses da época. E quando a gente vai falar de uma questão aí do operário, é quase que uma questão de quem for atualizado
ou quem tem informação vai conseguir se preparar para essa nova indústria, para esse novo mercado. Então, eu quero que vocês consigam perceber o que é essa indústria 4.0, o que é essa quarta revolução, e se a Revolução Industrial do século XVIII tem algum impacto nisso, na forma de como o trabalhador, como as pessoas enxergam o processo de trabalho e a evolução desse processo de trabalho. Professor, Pode falar, Lu. professor, o trabalho do senhor ele vai poder ser feito em grupo, em dupla, algum formato nesse sentido? Perfeito, professor. Individual. Pessoal, como eu falei, como algum outro aluno perguntou aí, não é para vocês buscar, de verdade, eu quero conhecer a escrita de vocês baseado neste conhecimento que nós estamos trabalhando, que é um conhecimento sociológico, filosófico, em cima dessa compreensão aí da Revolução do século XVIII e nessa noção de mundo 2021, essa relação dessa revolução que nós estamos vivendo, e que está tendo menos alarde do que, na minha opinião, né? Está tendo muito menos alarde do que deveria ter. Então, por exemplo, se eu sou a Manesma, por exemplo, eu já começo a capitalizar a minha mão de obra e eu mesmo crio essa mão de obra. A Fiat fez isso. A Fiat, por exemplo, tirou parte da indústria dela, parte da produção aqui do Jeep e foi lá para o Nordeste. Lá do Nordeste, eles prepararam outro tipo de profissional, que aí o pessoal foi para o SESI, e aí esses conhecimentos começam a ficar segregados, né? Esse tipo de conhecimento dessa indústria 4.0, que é uma indústria ligada em processos, uma automação, muito parecido na proposta da Revolução Industrial do século XVIII, só que agora com novas tecnologias. E eu quero que vocês façam essa compreensão aí desses dois momentos aí. Se essa questão de sindicato, compreensão de classe, o papel do operário, se isso se aplica nessa quarta revolução, se vocês acreditam que tem consequências sim ou não, e se essas consequências são consequências favoráveis ou desfavoráveis, ou ainda está em construção. Aí eu queria mesmo só que vocês colocassem sua opinião e escrevessem a respeito, fazendo esse paralelo. Heriberto, Carlos, Robson, Lucas, Jeane, Matheus e Cecília. Tão confusos ainda, precisa de mais explicação, eu estou complicando mais do que estou ajudando, vocês estão pensando o que eu vou escrever? Fala alguma coisa. Deu para entender, professor. Obrigada. Deu? Lucas? Acho que deu para entender, professor. Deu para entender? E aí, pessoal, de verdade, antes de começar a escrever, de verdade, o que eu quero que vocês façam com toda honestidade? Você vai lá, lê, é super rápida, matéria super tranquila, tanto lá do primeiro link quanto do segundo link. Vai lá primeiro e lê. Depois vai lá no material que eu postei lá no Sistema Faculdade e dê uma olhadinha no que a gente estava falando lá, da questão do Revolução Industrial, as consequências da Revolução Francesa, enfim. Só para vocês entenderem que muito daquilo que estava sendo discutido lá, a gente tem as mesmas necessidades, mas nós não estamos discutindo agora. Agora, por acaso, como eu estou falando para futuros advogados, vocês talvez sejam as pessoas que mais vão precisar entender dessas questões, né? Dessa compreensão disso aí, até pela profissão de vocês. E aí, além de compreender, aí a nossa disciplina exige que o aluno também saiba colocar essa compreensão da fala no papel, então, né, na escrita. Aí eu preciso ver a junção de ideias de vocês na escrita, mas não precisa ficar preocupado em escrever palavras difíceis ou não. Eu acredito que é muito melhor você, quando a gente consegue colocar a nossa ideia fidedigna, né, do jeito que a gente imagina, e ela é compreendida, é todo um processo cognitivo
de cada vez mais melhorar a escrita. Então, não fica querendo colocar palavras, vou colocar palavras difíceis, mas eu acho que está muito pobre o texto. Não preocupa com isso, preocupa em colocar suas ideias, organizar essas ideias em cima desse contexto que a gente está falando, de uma revolução que nós estamos vivendo no tempo atual, vocês compreenderem se isso tem algum impacto nas pessoas que vão usufruir desse trabalho, e se esse impacto poderia ser amenizado ou não com o exemplo que aconteceu com a Revolução Industrial do século XVIII. Beleza. É fácil, difícil, mais ou menos. Agora desenvolver a escrita, não sei. Acho que mais ou menos. Agora desenvolver a escrita. Carlos, quer falar alguma coisa? Robson, Lucas, Matheus, Jonathan, Giane, Heriberto. Não, tá tranquilo, obrigado. Então tá. Ó, qualquer dúvida que vocês tiverem durante a execução do trabalho, pode chamar. Durante a semana, pode chamar. E aí nós vamos trocando a ideia. Mas eu aconselho vocês, a primeira coisa, vai lá no site e vê a visão dos empresários, que é no site da Confederação Nacional da Indústria. Depois veja o que a sociedade vê. E aí vocês acabam tendo a opinião de vocês em cima desse contexto e faz esse comparativo com como a Revolução Industrial do século XVIII teve ou não alguma influência em cima dessa quarta revolução que nós estamos vivendo. Lembrando que agora a gente não tem o Comte para poder pensar, né? Então, vocês assumem esses lugares aí desses pensadores para poder contextualizar esse momento que nós estamos vivenciando. E lembrando que daqui a 100 anos, esse momento que vocês estão vivendo será história. Certo? Certo, professor. Então tá, eu vou estar à disposição. Podem lá no Sistema Faculdade, está lá na atividade, na aula, atividades da aula, e aí vocês leem, tem os links lá todos disponíveis, e qualquer dúvida que vocês tiverem, é só fazer contato. Combinado, boa noite. Obrigada. Então tá, estou de plantão hoje e durante toda a semana, tá? Pode ficar à vontade para poder consultar. Obrigada. Então tá. Obrigado, professor. Boa noite para vocês, viu? Boa noite, Boa professor. noite.